mas Deus está no controle. Deus está acima de todas as circunstâncias. Amém, meus queridos? Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, nós não seremos abalados. E é sobre isso que eu quero falar conosco essa noite. Sobre, novamente, tendo paz em Deus. Eu falei acho que foi domingo passado, não lembro. Acho que foi na quinta-feira, eu falei sobre tendo paz em Deus em todas as circunstâncias. Tendo paz em Deus em todas as situações. E lá eu mostrei que nosso Deus é o Deus de paz, e por isso nós não podemos estremecer diante das coisas que vêm sobre nós, porque Ele está conosco. Também falei que Deus é o Deus da esperança. Deus é o Deus que pode tudo estar ruim, mas Ele mostra sempre para nós uma saída. Ele mostra sempre para nós um caminho por onde devemos seguir. Mesmo que pareça que nós estejamos cercados, Deus está conosco, como foi o caso lá do servo de Eliseu. Os exércitos vieram atacar Eliseu porque Eliseu estava falando. Deixa eu passar aqui. Porque Eliseu estava falando, o que estava acontecendo. E o servo de Eliseu ali, ao ver aquela situação, ficou com medo. Mas Eliseu orou para o quê? Para que ele visse que, embora os soldados fossem muitos, havia muito mais soldados celestiais lutando ao favor dele. Embora parecesse que eles estavam cercados, lá Eliseu e seu servo, na verdade quem estava cercado eram os inimigos. Deus é esse Deus, que mesmo não vendo com os nossos olhos físicos, nós podemos sentir o seu cuidado por nós. Nós podemos sentir a sua presença em nós, e essa presença nos dá paz. E eu quero falar sobre isso, sobre motivos. Deixa eu abrir aqui. Sobre motivos que nos trazem paz em Deus. Por que nós devemos ter essa paz? O que nos traz essa paz em Deus? Deixa eu tentar dividir aqui a tela. Ok, certinho. Tentando dividir. Queridos, uma coisa é fato. Deixa eu ver se eu consigo. Opa. Uma coisa é fato. Deus nos fez para sermos felizes. Eu sempre falo isso lá na igreja. Deus nos fez para sermos felizes. E nós não podemos nos esquecer disso. Às vezes, o que acontece? Às vezes, devido às situações, às tribulações, nós sempre tendemos a ter essa desconfiança de Deus. Que parece que Deus não está se importando conosco. Parece que Deus está alheio à situação. Parece que Deus só nos colocou aqui nessa terra para sofrer. Mas isso não é verdade. Deus nos colocou aqui nessa terra, dentre várias e várias coisas, para nós sermos felizes. Para nós sermos alegres. Tanto que se nós formos lá no original, quando Deus pega Adão e Eva, Ele coloca eles no jardim das delícias, no jardim da alegria, no jardim para que o homem fosse feliz. Só que o que aconteceu nesse meio termo? O pecado, a queda, e com isso veio a angústia, com isso veio o medo, com isso veio todas essas coisas ruins que você conhece muito bem, coisas ruins que nós estamos passando nesse momento. Pandemia aí, por exemplo. Tudo isso, queridos, não é Deus que está sendo mal, não. Todas essas coisas são resultado do pecado. O pecado, e eu ministrei isso numa das aulas que nós tivemos no culto de ensino, o pecado ele desestruturou toda a questão física, biológica do planeta. Daí que veio os vírus, as bactérias, a natureza foi amaldiçoada, e com isso vieram as doenças. E por que veio tudo isso? Porque Deus é mau? De maneira nenhuma. Porque o homem escolheu seguir outro caminho. Tinha o plano de Deus, perfeito, mas o homem quis fazer o quê? Quis seguir seu próprio plano, quis seguir o seu próprio caminho. E o que aconteceu? Tudo isso que vemos hoje. Mas Deus, no seu infinito amor, Ele não quis deixar a coisa assim. O plano dele era para sermos alegres.
nós nos desviamos do plano dele. O que ele fez? Ele colocou em prática, vamos dizer assim, um outro. A gente não tá aí aquela dúvida, um outro plano ou era um plano original? Fato é que entrou uma outra atividade de Deus. Ele proporcionou o seu Filho para que nós tivéssemos novamente a alegria, para que nós tivéssemos novamente a paz. Eu quero convidar você a abrir lá em João capítulo 16, versículos. A gente vai ler a partir do versículo 24. João capítulo 16. João capítulo 16. Versículo 24. Vamos ler aí. Fala assim, ó. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Ou seja, aqui está o nosso primeiro ponto. Você consegue perceber aqui? Deus, ele, de certa forma, ele fica, a gente pode dizer, sempre aquilo tentando trazer sentimentos humanos para Deus. Vamos dizer assim, Deus, ele se demonstra impaciente quando nós não estamos alegres. Ele se demonstra, de certa forma, assim, agoniado, porque nós não estamos bem. Tanto que ele fala que é através de Jesus. E fala, olha, eu falo, cadê aqui? Versículo 24, né? Olha, peçam coisas para que a alegria de vocês seja completa. Até agora vocês não pediram nada. A alegria de vocês, eu estou vendo aí que vocês não estão bem, que vocês estão tristes, que a alegria de vocês está incompleta. Então peçam para que a alegria de vocês seja completa. Ele continua no versículo 25. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia, vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai vos ama, visto que vocês me amam e creem que vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os discípulos disseram, agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. E agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu, vocês creem agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão espalhados, dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a palavra, vamos dizer assim, esse aqui é o nosso versículo-chave dessa noite. Um versículo que muito citado, né? Nesse mundo vocês passarão por aflições, nesse mundo vocês passarão por medos, nesse mundo vocês passarão por perigos, como estamos passando agora. Medo, perigo, esse aprisionamento, você não poder ir onde você quiser, onde você quer, você não querer fazer aquilo que você quer fazer. Isso vai aumentando a angústia, vai aumentando a ansiedade. Da ansiedade vem a depressão, vem todas as doenças mentais. Mas Deus, ele fala uma coisa para nós. Vocês vão passar por tudo isso, sim. Mas fiquem alegres. Tenham um bom ânimo. Não percam esse desejo pela vida. Não joguem tudo pro alto, não desista. Em outras palavras, ele está falando isso. Olha, quando você estiver passando por medos, quando você estiver passando pelas provações, não desista. Não jogue tudo pro alto. Não se entregue a essa dor. Não se entregue a essa angústia. Não se entregue a esse medo. Tenha bom ânimo. Tenha alegria. Tenha vigor. Ânimo vem de ânimos, né? Que é a questão da vida, do fôlego, do vigor mesmo, do ir adiante. Nesse mundo vocês passaram por aflições, mas sigam em frente. Sigam com força. Como diz aqui essa versão, tenham coragem. Porque
Jesus diz: eu venci o mundo. Todas essas coisas que vocês passam, tudo isso que vocês estão passando, eu já venci. Nada de Jesus está falando em outras palavras, olha, nada disso é maior do que eu. Nada disso é maior do que o meu poder. Tenham bom ânimo, tenham coragem, tenham alegria. Ah, mas como ter essa alegria, como ter tudo isso frente a tudo que estamos vendo? Né? Corrupção por parte das vacinas agora, chegou finalmente, graças a Deus chegou as vacinas, mas a gente está vendo todos esses problemas, principalmente na nossa cidade, né? Aqui em São Paulo a gente liga aqui a TV nos jornais locais falando de Manaus, como está a situação aí em Manaus. Da polêmica das vacinas extraviadas, como ter bom ânimo, como manter tudo em paz, como manter esse vigor, essa coragem frente a tudo isso. Queridos, só com a ajuda do Espírito Santo de Deus, queridos. Sendo bem honesto com você. Da sua própria força você não vai conseguir. Da sua própria força vai dar errado. Da sua própria força você vai cair. Você vai falhar. Mas com a ajuda de Deus você vai seguir em frente. Com a ajuda de Deus você vai seguir firme. E como ter essa ajuda de Deus? É pedindo a Ele. Eu tenho batido bastante nessa tecla. Nós temos que pedir do Espírito Santo essa ajuda espiritual. Que muitas das vezes nós só pedimos as coisas físicas. Senhor Deus, me ajuda, me cura disso, me ajuda a ser próspero. Como eu não lembro agora, o pastor falou, não lembro qual pastor, um pastor falou em uma das menções que eu estava vendo. Nós fazemos várias listas, né? Esse aqui são os meus pedidos financeiros, esse aqui são meus pedidos de saúde, tudo e tal. Nós temos que cultivar em nós essa prática de pedidos espirituais, de mudança através do Espírito. Como o apóstolo Paulo fala, do mesmo Espírito que vivificou Cristo Jesus, que ressuscitou Cristo Jesus. Nós temos que pedir para que esse Espírito opere em nós. E aí sim, você vai ter bom ânimo. E aí sim você vai ter paz. Essa paz além das circunstâncias. Que já está falando, ó, paz além das circunstâncias, paz que excede todo entendimento. Ou seja, você com a sua mente humana, você com o seu entendimento humano, você não vai conseguir. Mas se você pedir de Deus e fazer disso uma rotina na sua vida, declarar as promessas de Deus na sua vida, você vai conseguir. Você vai ter essa paz que excede todo entendimento, você vai ter esse ânimo para seguir em frente, esse vigor para seguir à frente apesar de tudo que está acontecendo. É isso que de certa forma, olha, vamos lá, pegar o salmo que eu citei no início, Salmo 91, né? A gente cita muitas vezes, mas a gente parece que de tanto citar, parece que já perdeu o sentido. Olha lá, ainda que 1000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita. O que isso fala? Esse cara, ele está no meio de uma situação horrível. Uma situação onde ele olha para um lado, tem 1000 mortos. Olha para o outro lado, tem 10 vezes mais mortos. Ou seja, o salmista, ele está numa situação de perigo, está numa situação onde para todo lado é morte. Mas ele fala, eu não serei atingido. E por que ele fala eu não serei atingido? Porque ele tem dentro dele essa plena confiança que Deus está cuidando dele. Que Deus está com ele em toda situação. O problema vem, o problema virá sempre. Talvez nós estamos passando por uma das piores coisas da nossa geração, da nossa vida. Essa pandemia, esse medo. Muitas pessoas passaram pelas grandes guerras, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra, e elas ficaram marcadas com isso para toda a vida. Foi uma geração toda que passou pela guerra. Veio uma geração tranquila, uma geração de paz depois das guerras, né? Mas nós, querendo ou não, estamos passando por uma situação semelhante à de guerra, sim.
Todos os dias contagem de mortos, hospitais de campanha, uma situação de guerra. 1.000 caindo ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Mas Deus falou para você, siga em frente porque você não será atingido. Siga em frente porque mesmo que aconteça algo com você, Ele promete que não irá te abandonar. Ele promete que estará com você em todas as situações. E são esses motivos, são essas coisas, quando nós pensamos nessas coisas, que vem a paz sobre nós. Precisamos ter esse costume de pedir a Deus para que opere em nós. Porque da nossa própria força nós não conseguimos. Tanto em relação a pecado, quanto em relação a ter ânimo nessa vida. A alegria, a paz neste mundo, somente em Deus, queridos. O mundo, o pecado, Satanás, ele vem com as alegrias, com a paz dele passageira. Mas neste mundo, paz real, paz eterna, somente a paz de Deus. E como eu vou ter paz de Deus em meio a essa grande tribulação que estamos passando? Pedindo a Ele. E Ele dará essa paz. Ele fala, ó, é exatamente o que ele fala aqui, olha, versículo 24, 23. Em verdade vos digo, versículo 23, parte B. Em verdade vos digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Você quer paz? Peça a paz de Deus. Você quer alegria? Peça a alegria de Deus. Como eu falei, a gente é acostumado a pedir só coisas físicas. Cura, prosperidade, dinheiro. Peça paz, peça essas coisas abstratas. Deus, me dá paz no coração. Meu Deus, me dê fé para confiar mais em Ti. Não é pecado dizer a Deus, Deus, olha, eu preciso de ajuda na minha fé. Isso aconteceu na Bíblia. Jesus, pelo que eu não estou bem lembrado, mas Jesus foi curar lá uma pessoa. E ele fez a clássica pergunta, né? Ei, você tem fé? A pessoa foi sincera com ele. Senhor, me ajuda na minha fé. Então, se nesse momento que você está me assistindo aí, não sei, tem algo que está abalando a sua fé, abalando a sua confiança em Deus, não tenha vergonha. Vergonha, ou melhor, não é vergonha, né? Pior, querido, é você alimentar isso dentro de você. Essa falta de fé, essa desconfiança de Deus. Porque aí sim vem a destruição sobre a sua vida. Agora, a partir do momento que você vê que você está sem fé, ou com pouca fé, e você reconhece isso diante de Deus, Ele vem em teu socorro. Ele vem te ajudar. Amém, meus queridos? Não era nem... Isso aqui eu parei foi só nesse versículo aqui. Mas eu tinha uns pontos aqui para falar. Como eu já tomei bastante tempo aqui, eu vou só citar os pontos. Enfim, né? Só resumindo aí o pensamento. Nesse mundo nós passaremos por aflições. Nesse mundo nós passaremos por problemas. Mas que tenhamos vigor, que tenhamos coragem. Porque Deus venceu o mundo. E Ele nos dá paz. E que motivos são esses que mostram que Ele nos dá paz? Que motivos nós temos para ter essa paz em qualquer circunstância? Primeiro, é que Deus nos ama. O Pai nos ama. Está lá no versículo 26 e 27. Olha aí, ó, versículo 26. 27, né? 26. Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama. O próprio Pai ama vocês. Eu já ministrei isso uma vez lá na igreja. É como se Jesus estivesse falando, olha, o Pai ama tanto vocês, que eu não preciso nem ser um intermediador, vamos dizer assim, em outras palavras, né? Eu não preciso nem ser um intermediador, porque o Pai está tão atento a vocês, que é como se Ele estivesse ali do lado. Aí assim que você pede algo em meu nome, Ele já está atento ali para ir atender, porque Ele te ama e Ele está perto de você. Por isso que Ele fala, olha, vocês pediram algo de mim, e eu nem lhes digo que eu ainda vou ter que ir lá com o Pai para pedir dele. Não, porque Ele os ama. Ele está perto de vocês.
visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte do Pai. Vim do Pai, entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Enfim, primeiro ponto, né? Motivos para ter paz em qualquer circunstância. O próprio Pai nos ama. Antes de Cristo vir ao mundo, Deus já te amava. Não é porque Jesus morreu na cruz que Ele te ama. Romanos 5,8 diz o quê? Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, antes de Jesus morrer na cruz, Ele já amava você. E esse é o primeiro motivo pelo qual você pode ter paz em toda situação. Porque o cara mais poderoso do universo, o dono de tudo, Ele te ama. E não é só isso. Conforme fala aí o versículo 30, né? Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Deus sabe todas as coisas. Além dele te amar, Ele sabe tudo pelo que você está passando. Ele não está. Eu tenho falado bastante isso porque é algo que às vezes sempre vem no nosso coração. Onde está Deus nesse momento? Cadê Deus? Demonstrando o quê? Demonstrando que um sentimento, que uma crença que Deus está alheio à situação. Mas não, Deus sabe todas as coisas. Ele não está alheio à situação que você está passando. Ele não está alheio à situação que a nossa cidade, Manaus, está passando, que o Amazonas, que o Brasil está passando, que o mundo está passando. Ele não é esse Deus distante que fica lá de longe. Ele não está alheio à situação. Ele está presente, ele sabe todas as coisas, ele tem o controle de todas as coisas. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que ama você. O Deus que tem o controle de todas as coisas. Vamos falar, deixa eu ver aqui, eu acho que é Isaías. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Só ver aqui, só o versículo que veio na cabeça agora. Aqui, ó. O Deus que tem todo o poder. Isaías 40:12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra e na terça parte de uma vasilha pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro ensinou? Com quem lhe aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? E quem lhe ensinou a sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. Até aí. Esse é o seu Deus. O Deus que é todo poderoso. O Deus que pede, como fala aqui, o Deus que mede as nações na palma de sua mão, pega a água do mar como se fosse um pingo. O Deus que fala que as nações, o Deus que diante dele as nações são nada. Na verdade ele fala que é menos que o nada, né? Esse é o seu Deus e esse é mais um motivo para você ter paz. Primeiro, Deus te ama. Segundo, Deus sabe todas as coisas e é o Deus Todo-Poderoso. E como nós vamos ter paz? Permanecendo em Cristo. Vamos lá, resumindo aqui que ficou meio confuso, né? Olha, motivos para ter paz são 3 que eu anotei aqui. Primeiro é o próprio Pai nos ama. Deus te ama. O Deus, Criador dos céus e da terra, te ama. Segundo, esse Deus que te ama, ele é o Deus que sabe todas as coisas, ele sabe cada coisa que acontece com você. Sabe quando você se levanta, sabe quando você dorme, sabe todos os fios de cabelo da sua cabeça. É o Deus que cuida de você. Em todas as situações. Ele fala lá em Isaías, olha, foi eu que fiz vocês nascerem. Eu que fiz vocês crescerem. E até quando vocês forem velhos, de cabelos brancos, sou eu que vou cuidar de vocês. Deus nos ama. Deus sabe todas as coisas e ele permanece conosco. 3 coisinhas aí. Dentre várias e várias que são motivos
para ter paz em qualquer circunstância. Mas, pastor, não consigo ter paz. O que eu tenho que fazer? Permanecer em Cristo. Como permanecer em Cristo? Tendo comunhão com Ele. Pedindo dele a paz. Ele fala que ele não lança fora ninguém que veio até ele. Esse é o nosso Deus, queridos. Mais uma vez, nesse mundo nós passaremos por aflições, mas que tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Que essa palavra fique no seu coração essa noite. Deus, Jesus, já venceu o mundo e eu não tenho o que temer. Eu não tenho o que me preocupar. E se a preocupação vier, e se o medo, se a angústia, se a ansiedade vier, eu vou pedir a Ele, e assim, quando eu pedir a Ele, melhor dizendo, é Ele que vai tomar conta. É Ele que vai tirar essa ansiedade, esse medo e vai colocar paz. Queridos, tudo é Deus que faz nas nossas vidas, queridos. Nada é nosso, como o pastor Xavier sempre fala, né? Se fosse 1% nosso, ele já não seria completo. Se fosse 1% do nosso fazer, do nosso agir, Deus já não seria um Deus completo, a salvação, ele já não seria o pleno Salvador. Mas não, tudo é dele. Se você quer ter paz, peça a paz de Deus. Se você quer ter alegria, peça a alegria de Deus. E assim ele vai conceder. Porque ele fala que, olha, peçam para que a alegria de você seja completa. Amém, meus queridos? Essa era a palavra que eu tinha para nós essa noite. Que ela possa crescer e frutificar no seu coração. Amém? Eu vou tentar...